nós vivermos aqui nessa terra, a qual Davi chamou terra dos viventes, nós vamos se deparar com essas situações. Você não pode se escandalizar, às vezes, com alguma maldade. Eu sei que, dependendo da situação, não é fácil, é difícil a pessoa até mesmo entender, mas precisamos entender que essa maldade, ela só vai acabar quando? Quando Jesus voltar, né? E vou colocar aqui algo, pastor, mas esse mal vem da parte maligna? Com certeza, mas esse mal que às vezes as pessoas carregam no coração, essa maldade, né? Pastor, a Bíblia diz que nós temos que orar pelos inimigos, por aquele que nos persegue. Irmãos, sim, mas daqui a pouco nós vamos entrar na mensagem e você vai entender. Agora tem um versículo de Mateus, pega aí Mateus capítulo 6, nome de Jesus, aí você vai acompanhar aqui juntamente comigo, Mateus capítulo 6, nós sempre citamos aqui o versículo 33, que fala que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que hoje eu quero ler para você o versículo 34, tá? Eu vou me ater aqui mais ao versículo 34 de Mateus 6, 34, que diz assim, ó: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Preste atenção aqui no pastor. Irmãos, eu estava meditando nesse versículo, eu falei, Jesus amado, quer dizer que cada dia da nossa vida, irmãos, existe um dia mau, não tem como, a maldade, como eu citei aqui no início, ela sempre vai existir. Agora, nós vamos até chegar nessa parte, a Bíblia diz que nós conseguimos vencer, não fala nós, mas diz que o mal se vence com o quê? Com o mal, não é isso? Como que vence o mal? Com o bem, né? Então, ou seja, se existe esse mal, se aqui está falando, a Bíblia fala muito, você já ouviu falar do pão de cada dia, é ou não é? Até na oração do Pai Nosso, mas existe o mal de cada dia. Pastor, mas eu achava que ia ser sombra e água fresca. Irmão, Jesus nunca falou que ia ser sombra e água fresca. Por quê, pastor? Desde lá da maldade que entrou no coração de Adão, de Eva, de lá para cá nós entendemos que o ser humano, ele entrou num sofrimento, numa batalha. E desde lá, Deus vem tentando se comunicar com o homem, tentando ajudar o homem, mas a maldade sempre existiu. O lado do mal ali, desde aquele dia que Adão, Eva pecou, a partir dali, né, temos que falar, pastor, chegar no céu, quero conversar com Adão e com Eva. Mas, ou seja, irmãos, aqui Jesus falou, olha, para nós nem se preocupar com o dia de amanhã. Ou seja, nós temos que se preocupar com hoje. Não sei se você já ouviu aquela frase, viver a cada dia da nossa vida como se fosse o quê? O último dia. Tem gente que às vezes tem uns problemas do dia, né? Mas ele já está pensando amanhã, o que eu vou fazer com o mal de amanhã? Basta cada dia o seu mal. A Bíblia diz o que há de vir virá e não tardará. Eu tenho que vencer hoje, amanhã é outro dia. Senão a pessoa não dorme, ela não vai viver mais. E quer ver? Vai em Romanos, capítulo 12. Vai um pouquinho à frente aí. Romanos, capítulo 12. Para você entender melhor. Atos Romanos. Romanos 12. E o versículo é o 21. Que fala assim, ó. Não te deixes vencer do quê? Do mal, mas vence o mal com o quê? Com o bem. Coloca a NVT para mim, nesse versículo aí, por gentileza, a nova versão transformadora, isso aqui vai te dar outra visão desse versículo e outro entendimento. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal fazendo o quê? Está vendo como que muda? Aqui
fala que tudo bem, nós temos que vencer o mal com o quê? Mas eu gostei dessa tradução por causa daquela palavrinha ali, ó, praticando o quê? O bem. Tem muita gente, irmãos, que acha que ela vai conseguir vencer o mal. Nós estamos falando do mal, pastor, mas toda pessoa mal vem do diabo, vem do maligno. Irmãos, a Bíblia fala em João 10:10 que o diabo veio fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Então tudo que é associado à maldade, aquilo que é ruim, irmãos, isso está ali atrelado às obras de Satanás. E tudo aquilo que é bom, aquilo que é agradável, é perfeito, está associado a quem? A palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, Deus é justiça, Deus é reto, Deus é santo. Então tudo que é bom, isso agrada ao quê? A Deus. E tudo que é mal desagrada a Deus e agrada a quem? A Satanás. Então, ou seja, às vezes a pessoa, vou dar um exemplo aqui para você entender, irmãos, é muito fácil a pessoa às vezes ser caluniada, ser xingada, e ela fala, vou cumprir a palavra. A Bíblia diz que tem que orar pelos que nos perseguem, os que falam mal. Deus, deixa eu orar. Deus, abençoa aquela criatura. Mas olha, leva ela, faça com que ela mude lá para outro estado. Para que eu não encontre ela na rua. Deus, não deixe eu encontrar essa criatura, senão... Mas que tipo de oração é essa? Que tipo de vencer o mal é esse? A Bíblia está falando nessa versão aqui da NVT, que nós conseguimos vencer o mal praticando o quê? O bem. Preste atenção no que eu vou falar, irmãos. As situações que o mundo está vivendo, você já parou para pensar, por que essas calamidades a cada dia aumentam mais? Por que dessa pandemia, a cada dia que passa nós vamos entendendo, não veio de Deus, não entenda errado, mas querendo ou não, é uma permissão de quem? De Deus. Aí se você olhar no coração do homem, do ser humano, você vê que essa maldade do coração, aqueles que não têm a palavra, vem crescendo a cada dia, irmãos. Se você olhar, a maldade no coração do homem é tamanha, é algo estrondoso. Nós temos aí até um exemplo, né? Não é um misticismo, uma pessoa não tem que ficar falando por que isso, por que aquele outro. Eu estou aqui para falar da maldade que existe no coração daquelas pessoas que não têm Deus. Mas eu sei que ninguém aqui pula carnaval, mas alguém viu a depravação, o esculhambamento, o esculachamento que esse povo fez com a imagem ali, que não era Jesus, mas representando Jesus no carnaval? Alguém lembra da palhaçada? Né? Não vou nem falar aqui, mas algo assim tão, olha, que dá até nojo de olhar. Aí você consegue, através daquela imagem, você consegue ver a maldade que existe no coração de quem? Do ser humano. Aí você pensa comigo, Deus lá de cima olha uma palhaçada daquela, ou outras aí piores que as pessoas andam praticando, aqueles que não têm Deus. Como que Deus vê uma situação dessa? Alguém aqui já, vou falar abertamente aqui, você já sofreu algum tipo de, vou falar bullying, porque esse negócio de, no tempo meu de criança era sarro, tirava sarro ou não tirava? Eu não era, não vou nem entrar na questão da família, que era seco, magrelo, e tinha um monte de, né? Mas vamos colocar aqui, irmãos, certas coisas não era colocada como bullying, mas tinha umas coisas que chateavam, não é verdade? Aí não gostava, já inventava um apelido para o outro também, ficava aquele, depois terminava e todo mundo ia para casa e pronto, acabava ali, né? Mas vamos ser sinceros, será que Deus olha uma situação, uma maldade dessa no coração do homem? A que ponto o homem chega? Alguns fazem isso como se fosse para desafiar Deus. Deus não existe, olha aí, toda essa palhaçada, cadê Deus? Não aconteceu nada. Irmãos, se você lê a Bíblia no passado, irmãos, Deus está tão misericordioso nos dias de hoje, que no passado, quando Deus não se agradava da maldade do coração do povo, vinha praga, vinha peste. Deus, até ali no deserto, Deus se irou, falou, Moisés, eu vou acabar com esse povo. Moisés falou, não Deus, vamos dar mais uma chance, intercedeu pelo povo.
Aí hoje nós vemos a maldade, a corrupção, a coisa, tudo que é mal, 10 vezes pior, e a misericórdia de Deus, a qual a Bíblia diz que por essa razão, nós não somos consumidos, e essa misericórdia se renova a cada dia. Mas eu tenho uma notícia, uma hora o balde faz o quê? Enche, não enche? Vai pingando, pingando, pingando. Alguém já colocou uma vasilha na goteira? A noite toda, tuc, 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 tuc. Chega uma hora que o balde faz o quê? Transborda. Não sabemos se falta uma gota, 2, mas chega uma hora que transborda. Irmãos, nós precisamos entender. Agora, pastor, como viver em meio a tanta maldade? Como que nós vamos vencer essa maldade? Nós vamos vencer com o bem. Eu sei que tem muitos que levantam contra, que já viram uma disputa, uma briga, mas irmãos, falar que pratica, que vence o mal com o bem, é fácil. Difícil, deixa na versão ali da NVT, difícil é praticar o quê? O bem. Uma coisa é falar do bem, outra coisa é praticar o quê? O bem. Eu comentei de manhã, até fizeram uma surpresa ali para mim de aniversário, eu ganhei alguns presentes. Irmãos, nada contra, só para você entender. Mas dar presente para quem você ama é fácil, ou não é fácil? É lógico que é fácil. Sabe até o gosto da pessoa, vai lá, compra aquele presente. Fulano de tal vai gostar, olha que maravilha. Estou até usando o sapato que eu ganhei, é esse aqui, né? Obrigado, Deus abençoe. Mas eu quero ver a pessoa dar um presente para o inimigo. Pastor, eu vou dar um presente, mas eu vou preparar uma comida, colocar um veneno. Está amarrado, irmãos. Em nome de Jesus. É praticando o quê? O bem. Está vendo que existe uma diferença? Aí onde muitos confundem. Não, Deus, deixa eu orar por essas criaturas. Deus, olha aí, Deus, muito obrigado pela pandemia, porque está matando esse monte de gente que escarneceu contra o Senhor. Isso não é praticar o bem. O que há de vir virá, o que está acontecendo, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, tem gente inocente morrendo, mas nós não podemos mudar o entendimento. O mal se vence com o quê? Com o bem, sempre praticando o bem. Aí eu volto nesse entendimento aqui para você entender. Se o ser humano, não vou falar bom, porque não existe pessoa boa. Não existe, pastor? Não. Coloca aí para mim Marcos 10, 17. Rapidinho. Na versão normal mesmo. Marcos 10, 17. Só para você entender isso aqui. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, a qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que me farei para herdar a vida eterna? Próximo. E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é quem? Você conhece algum homem bom? Uma mulher? Você já falou para alguém? Olha, aquela pessoa fulano de tal, pensa numa pessoa boa, pensa num homem bom. Infelizmente, não existe. Não, pastor. O jovem rico chegou para Jesus e falou: Bom mestre, gente boa. Jesus falou: Olha, por que você está me chamando de bom? Não existe ninguém bom, senão um, que é quem? E para um pouco, pensa, vê se Deus realmente não é bom. Pensa um pouquinho, como eu citei aqui, tantas maldades, tantas coisas, como se Deus tivesse escondido. Mas às vezes até alguns já questionaram, por que Deus não manda fogo? Vamos chegar nessa parte, e queima logo esses miseráveis. Por quê? Porque Deus é o quê? Deus é bom, irmãos. Está vendo o que passa às vezes no coração do homem, que às vezes um dia até alguém já falou que ele é bom? Então pessoa boa, bom, não existe. Existe, olha só para você entender, existe pessoas que praticam a bondade. A partir de hoje você vai entender. Quando alguém chegar para você e falar: olha, fulano de tal é uma boa pessoa, pode ir lá, faz negócio com ele que eu garanto, ele é um homem bom. Bom é quem? Bom é Deus.
Ele pode ser um homem que pratica o quê? A bondade. Diferente. Eu dei um exemplo de manhã, a pessoa, o homem que às vezes alguém olha, passa no semáforo, vê, tem uns que dá moedinha, ele vai lá, não dá uma moedinha, arranca logo 50 do bolso e dá lá para o morador de rua, para aqueles que ficam pedindo, a pessoa olha e fala, oh, pensa num homem bom, é ou não é? Alguém fala, olha que bondade, quantos outros estão dando ali uma moedinha, ele deu, foi 50 logo para o rapaz ali, homem bom. Esse mesmo bom pode chegar em casa, pode bater na mulher, pode espancar os filhos, pode fazer negócio errado, dar um nó nas pessoas, né? Como dizem, dar o calote, dar o cano, é o que às vezes, nenhuma atitude, a pessoa julgou como bom. Praticar a bondade é uma coisa, ser bom é outra coisa. É totalmente diferente. Por isso que lá em Romanos, o versículo diz, se vence o mal praticando o quê? O bem. Praticando. A nossa vida é constante, é todos os dias. Se nós temos o mal todo dia, baseado nesse versículo, todo dia nós temos que praticar o quê? O bem. Senão como que nós vamos vencer o mal? Aí voltando no raciocínio onde eu estava, a situação que está o mundo hoje, se todo ser humano, não, eu estou indo muito longe, vamos colocar aqui no Brasil, nosso estado, nossa cidade, nosso bairro, vamos parar lá na nossa rua. Quem mora numa rua aí, tem uma rua, né? Não é morar na rua, tem uma rua aqui, lá da sua casa, um endereço. Imagina, pensa comigo, se toda aquela vizinhança da rua, de um lado do outro, toda a rua, se aquelas pessoas fossem praticantes de bondade, será que existia alguém ali naquela rua passando necessidade? Sim ou não? Nunca, jamais. As pessoas se reuniam, ajudavam, irmãos, não tinha ninguém passando necessidade. Aí nós podemos acrescentar no bairro, se todos praticassem a bondade de cada dia, praticasse o bem de cada dia, será que existia alguém ali passando necessidade? Não, mas às vezes a pessoa que não consegue praticar essa bondade para vencer o mal que está destruindo, a fome que está destruindo, às vezes é até considerado uma pessoa boa pela sociedade. Às vezes até alguém fala, aquele ali é um homem bom, aquela ali é uma mulher boa, é gente boa, mas espera aí, cadê a prática dessa bondade? Cadê a prática do bem? Que somente praticando o bem, para vencer o quê? Para vencer o mal. Aí eu meditando nessa palavra, nós começamos a entender o quanto a coisa é simples, irmãos. Aí nós podemos levar até para dentro da família. Às vezes a família está sofrendo mal, mas às vezes não consegue vencer aquele mal, aquela situação, por quê? Porque às vezes os próprios familiares não conseguem praticar o bem, não conseguem. Olha para o seu semelhante, para o seu próximo, bem próximo, o ente querido, e não consegue ter um ato de bondade, não consegue. Não, tem que sofrer mesmo e tal. Irmãos, isso aqui é muito sério. Quer ver? Vai lá em Lucas capítulo 6, só para você entender. Aí às vezes tem gente que fica querendo entender, por que esse sofrimento, por que tem pessoas passando fome, a culpa é de Deus. Não, irmãos, é porque o ser humano, a cada dia que passa, ele não está conseguindo praticar esse ato de bondade, ele não consegue. Aí por que não tem respirador, por que não tem UTI, por que não tem nada disso? Porque Deus é mau? Sim ou não? Porque o ser humano é mau, é por isso, porque o ser humano é mau, porque as atitudes deles são maus, e aí dependendo do cargo que a pessoa ocupa, a posição que ela está, esse ato de maldade, irmãos, traz um transtorno, prejudica mais pessoas, depende aonde ela está, né? Então, eu quero que você entenda isso. Alguns até falam, a culpa é de Deus. Não, irmãos, quando eu li aquela passagem ali do jovem rico, que Jesus falou, Deus é bom, pastor, nem Jesus era bom. Por que Jesus falou isso? Porque ele também estava cumprindo a palavra. Jesus veio cumprir a palavra, cumprir a lei, Jesus passou tudo,
viveu ali como homem, teve as tentações. Então por isso que ele falou, bom é Deus, porque ele também estava praticando a bondade. Jesus veio nessa terra praticar a bondade. Quando ele chegava num local para pregar, vai abrindo em Lucas 6, 27, tá? Ele chegava num local, as pessoas queriam apedrejar ele, matar ele saía, se esquivava e ia embora, e continuava praticando bem. Aí olha o que ele falou aqui, ó. Eu vou ler bastante aqui, depois nós vamos entender melhor. Lucas 6, 27, vamos ler até o 35. Mas a vós que ouves, digo, amai os vossos o quê? Inimigos, fazei o bem aos que vos... Está vendo a diferença aqui? O que nós temos que fazer com os inimigos? Orar para eles mudar de estado. Nós temos que amar em Cristo. E o que mais? Fazei o bem aos que vos aborrecem. Aí como eu dei o exemplo aqui, isso aqui é praticar o bem. É fácil dar um presente para quem a gente ama, mas para quem a gente, às vezes, ficou sabendo que até falou mal. Você consegue imaginar isso? Irmãos, alguém já assistiu um filme, deixa eu lembrar o nome do filme aqui, o nome do filme é Você Acredita, alguém já assistiu esse filme? Ninguém, irmãos, só o Gilson aqui, minha esposa, eu já assisti umas 3 vezes, que eu passei ele para os jovens uma vez, depois você coloca na internet lá o nome do filme, Você Acredita, é um dos melhores filmes gospel que eu já assisti até hoje, e eu vou contar uma cena só, que tem 12 cenas parecidas com essa, vou contar só uma, tá? O rapaz, ele era como se fosse um médico do SAMU aqui no Brasil, né? Fazia resgate, e num desses resgates, um rapaz tinha sofrido um acidente de trabalho, estava imprensado ali numa ferragem, algo assim, e ele era evangélico, e ele chegou, aquela pessoa na hora ali da morte, quase morte, já sabia que não ia sobreviver, ele fez um apelo para aquele homem aceitar Jesus, e aí viram aquela situação. O que aconteceu? A família entrou na justiça contra esse médico ali, de socorrista ali, como se fosse do SAMU, né, só que em outro país, contra ele, porque aquilo que ele fez era errado, que ele estava como se estivesse obrigando o rapaz a servir uma religião, uma coisa boba. Aí pegou uma advogada mais perturbada que tudo ainda, e essa advogada colocou aquilo no coração, mas para acabar com aquele médico, para tirar a farda dele, para ele perder o emprego, para destruir a vida dele. E ele foi no tribunal, foi julgado, gastou dinheiro, sofreu, irmãos. Aí lá na frente ele venceu aquela batalha e tal, né? Não lembro aqui, mas parece que até teve que pagar um valor em dinheiro. A advogada, vou colocar aqui, arrebentou com ele. Coisa séria, levou uma coisa assim bem pessoal. Resumindo a história, um belo dia ele está dirigindo seu carro, tranquilo, aí numa ponte, deu um acidente, o carro pegou fogo, e a vítima estava lá presa na ferragem, ponto de se queimar tudo lá. Ele olha, quem que estava no meio das ferragens? Essa advogada, que acabou com ele, né, que prejudicou ele. O que ele fez? Estava sem farda, sem nada, indo para casa, ele foi lá, arriscou sua vida, tirou ela de dentro daquelas ferragens, e quando ela abriu os olhos, que ela olhou, quem que era? O homem que ela tinha prejudicado. E eu lembro que a única pergunta que ela fez foi, por que você fez isso? Até ela não acreditou. Agora imagina, ai pastor, eu pratico bem, aí vê lá a pessoa queimando, oh Jesus, o senhor é bom, olha lá, ó, vai fazer o mal para crente? Vai tocar no ungido lá, morre queimado, vai, morre praga. Olha que coisa séria. Mas ele foi lá e praticou o quê? Irmãos, aquela reação, estou falando do filme ali, vou usar essa palavra de novo, arrebentou aquela mulher tudo. Ela olhou aquilo ali, ela falou, não acredito nisso. Aquele bem, aquele ato que ele praticou, acabou com ela, aquilo ele destruiu todo o rancor, todo o ódio, tudo que ela sentia por ele, aquilo ali foi destruído. Mas porque ele conseguiu naquela hora, imagina irmãos, uma pessoa que acabou com ele, que olha, misericórdia, ele olhar e falar, que oportunidade, olha só que situação, mas naquela hora ele não pensou, ele saiu correndo, foi lá, exerceu a sua função, salvou ela, independente do que tinha, se era pessoal, mas ele foi lá e praticou o quê? Praticou o bem. Então por isso que a Bíblia diz, o mal se vence praticando o quê? O bem.
Não é falando, não é orando, Deus, livra dessa pessoa. Não. Aí continuando aqui, ó, o 28. Bendizei o que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Tem oração também, tem que orar. E ao que te ferir numa face, ofereça também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuse. E dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. 31. E como vos quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes, vós também. Ou seja, aquilo que eu quero que façam por mim, eu tenho que fazer pelas pessoas. 32. E se amardes os que vos amam, olha só, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes aquele de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem o quê? A receber. Outro tanto. 35. Amai, pois, os vossos inimigos e fazei o quê? Olha só. Fazei o bem. Emprestai sem nada o quê? Ixi, pastor, aqui complicou, hein? Sem esperar, sem esperardes. E será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo. Porque Ele é benigno até para com quem? Os ingratos e quem? E maus. Consegue entender que às vezes nós não conseguimos compreender a maldade do coração das pessoas? Nós olhamos, como eu dei até o exemplo aqui do carnaval, por que nós olhamos e ficamos, às vezes, revoltados? Aqui ele está falando que ele é benigno até com os ingratos e quê? E maus. Entendeu por que Jesus olhou para aquele jovem e falou, amigo, bom é quem? Isso sim é ser bom. Mesmo a pessoa sendo ingrata, sendo ali escarnecedora, e Deus olha ainda com aquele olhar de misericórdia. Só que eu repito, o balde uma hora faz o quê? Ele enche, irmãos. Ele enche. Nós temos a palavra, Jesus vai voltar, e ai daquele que for pego numa situação como essa. Por isso que eu creio que o tempo aí está até se estendendo mais. Por quê? Porque a maldade do coração das pessoas é grande, nós temos que levar o bem, nós temos que falar do bem, praticar o bem, para que mais pessoas consigam chegar até Jesus. Essa é a nossa função, porque se nós olharmos para esses maus, essa maldade, falar, Deus, tem uns crentes que até falam assim, Jesus, volta logo, eu não aguento mais ficar no meio dessa maldade, mas Deus não pensa assim. Eu fui alcançado, você foi alcançado, um dia nós éramos maus, de práticas erradas, agora nós temos que olhar para essas pessoas e falar, Deus tem que alcançar essas criaturas também, ou elas não terão a chance como nós tivemos, ou nós somos privilegiados. Não. Um dia também nós éramos pecador, praticantes do mal, inteiramente ali afundado no mal. Hoje nós estamos em Cristo. Agora, essas pessoas estão tendo oportunidade. Pastor, mas por que ela não se converte? Deus está dando tempo. A misericórdia de Deus, ela vai se renovando, e alguns vão aí alcançando essa misericórdia de Deus. Porque vamos ser sinceros, irmãos, depois dessa pandemia aí, muitas pessoas se dobraram diante de Deus. Nunca se falou tanto em Deus como nesses dias de pandemia. Muitas pessoas estão dobrando o seu joelhinho, está se curvando diante de Deus, irmão, porque a situação é séria. A situação não é brincadeira. Por mais que tenha uns que estão brincando. Não, irmão, não é brincadeira. A pessoa precisa entender, não é brincadeira, não é. Por isso que nós temos que ficar onde? Na palavra. Pastor, estou desamparado. Não, desamparado você não está.
Você está na palavra. Desamparada é aquela pessoa que está sendo mal, que não quer saber de nada, que está achando que tudo é oba-oba, é brincadeira. Essa tem que tomar juízo. Então, voltando aqui, é praticando o quê? Praticando o bem. Quer ver? Vai aqui em Lucas mesmo, capítulo 9, pega aí, em nome de Jesus. Nós temos que praticar o bem, irmãos. Acharam aí? Lucas capítulo 9, a partir do versículo 51. Lucas 9, 51. Agora, lembrando que praticar o bem para com aquelas pessoas que nós amamos, irmãos, é muito fácil, né? Como nós lemos aqui em Lucas 6, que galardão tem nisso? Você praticar o bem, na questão até que eu dei o exemplo aqui de presente e tudo, a pessoa pode fazer, é obrigação nossa, mas não tem galardão nisso, porque como que ela vai vencer o mal? Ali está sendo uma troca de bem com bem. Agora, para vencer o mal, nós temos que praticar o bem. Olha o exemplo que Jesus deu aqui, Lucas 9,51 diz assim, e aconteceu que, completando-se os dias para a sua sanção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. 52, e mandou mensageiros diante da tua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada, mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? 55. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Olha o exemplo aqui na Bíblia. Jesus mandou os mensageiros a uma aldeia de samaritano, olha, vai lá, prepara morados, fala que Jesus prepara ali, que nós vamos pousar ali, vamos passar uma noite. Os mensageiros foram, só faltou voltar todo arrebentados, faltou levar uma surra lá, porque eles viram que o aspecto deles era de quem ia para Jerusalém, e falou, Jesus, é o seguinte, trouxeram a mensagem lá de Samaria, falou, a mensagem é o seguinte, não entra lá não que vai morrer, o povo lá é bravo, eles não querem saber do Senhor lá não, nem pisa os pés lá. Na hora, Tiago e João falou o quê? Vamos orar por aqueles que vos perseguem, foi isso que eles fizeram? Mas qual era a oração deles? Ou oração, né, irmãos? Senhor, ainda bem que eles pediram, ainda bem, Senhor, quer que oramos agora e faça descer o fogo do céu, como Elias fez, e vamos torrar todas aquelas pragas de Samaria, em outras palavras. Jesus levou um susto, falou, o quê? Olhou para eles e falou, vocês não sabem qual espírito está em vocês, não? Como se Jesus tivesse falado, meu Deus, o que eu tenho ensinado para vocês, ô discípulo? Vocês viram eu mandando fogo para queimar a Maria Madalena, cheia de demônio, prostituta, foi pego no ato de adultério? Vocês viram eu mandando fogo, queimando, aquele dia que eu fui pregar lá, que meteram pedra, vocês viram eu mandando fogo do céu e queimando alguém? Não. Então qual espírito está em vós? Aqui que eu quero que você entenda. E Jesus mostrou para eles, mostrou para nós, que era para praticar o quê? O bem. O mal se vence como? Com o bem. Agora, você já parou para imaginar, se Jesus não tivesse ali, se fosse só os 2 discípulos, o que ia acontecer com a aldeia de Samaritano? Ia virar Sodoma e Gomorra, ia queimar tudo. Não ia ter Jesus ali. Os mensageiros voltavam, olha, não vai lá não que vai morrer. Não vai morrer? Deus manda fogo, queima tudo aquelas pragas, queima tudo. Pronto. Obrigado. Vamos embora. Aí Jesus falou, não, para com isso. Que maldade é essa no coração? Usar a oração, até a palavra de Deus, para prejudicar as pessoas? Jesus falou, deixa eles aí. Eles não querem, vamos para outra aldeia, e foram para outro lugar.
Não, mas que desacato, como que eles vão fazer um negócio desse, não receber Jesus? E eles lá sabiam quem era Jesus? Os discípulos ficou revoltados, não vai receber o mestre? Não, tem que queimar essas pragas, tem que morrer. Jesus falou, não, deixa eles aí, eles não querem ouvir, vamos para outro lugar. Se vence o mal com o quê? Com o bem. Agora imagine essa aldeia de samaritano, irmãos, esse povo passou por um fio, hein? Eles não sabiam que era o mestre que estava ali, Jesus, e se Jesus não tivesse, se fosse só os 2 discípulos ali, não sei o que ia acontecer, a coisa ia ficar feia para o lado deles, mas graças a Jesus, um exemplo parecido, que está na Bíblia aqui também em Lucas 22, acho que do 42, eu não lembro, mas quando Jesus estava sendo preso, né, e aí veio lá os soldados para pegar Jesus, o que Pedrão fez? Arrancou da espada e pastor, ele foi cortar só a orelha? Não, eu creio que ele mirou no peito do soldado para matar, né? Porque ele revoltou, eles vieram prender Jesus, para ele estava praticando bem, vamos salvar Jesus. Aí cortou a orelha do soldado, lá em João fala até o nome do soldado, Malco, e Jesus, Pedro, basta, chega, coloca essa espada na bainha, está louco Pedro? Não, Jesus, mas eu estou fazendo uma boa coisa, eu estou defendendo, você está maluco? Foi lá, pegou a orelha do soldado e curou, colocou no lugar. Se for olhar, imagina, por isso que eu citei aqui para você Marcos 10, 17, bom é quem? Imagina se fosse outro, falar, cortou a orelha dele, vai mexer comigo, né? Toma aí, perdeu a orelha, homem não usa brinco mesmo, né? Agora pronto, vai ficar sem a orelha, como falava antigamente o escutador de novela, né? Deus me livre, é o escutador da palavra, né? Toma aí, vai mexer com o ungido de Deus, irmãos, isso não é praticar o bem. Praticar o bem é o cidadão veio prender Jesus, ele estava praticando, que ele falou que nem ele falou, bom é Deus, mas ele estava praticando, ensinando, vem para matar ele, para prender, ele vai lá, ainda faz o bem, cura, restaura a orelha do homem, aí lá na cruz, Jesus lá e eles com uma vara, cutucando, Jesus, estou com sede, foram lá colocar o vinagre, numa esponja, toma água aí, Jesus cuspiu fora, imagina, pessoa com sede, e vai, você não é o filho de Deus, desça-te daí, mostra para todo mundo que você é o cara, vai Jesus, e vai, Jesus olhava para eles, o que Jesus falava? Morre praga, é isso? Jesus olhou com aquele olhar de amor, e falou o quê? A oração de Jesus, Pai, perdoa, eles não sabem o que está fazendo. Irmão, isso aqui é muito profundo, isso aqui é muito forte. Aí aqui Jesus ensinou, Jesus falou, olha, não é assim, vocês precisam vencer o mal, praticando o quê? Praticando o bem. Irmão, você acha, como nós lemos ali em Lucas, você acha que se alguém conseguisse praticar, vou colocar aqui, o cidadão dava antigamente falava bolacha, dá uma bolacha na cara do outro, aí se imagina, revoltado vai lá e pá, aí a pessoa, você me bateu, bate do outro lado, pá, pronto, agora eu vou para casa. Você acha que ia existir briga no mundo? Sim ou não? Vixe, irmão, eu creio que não ia ter coragem nem de bater do outro lado, se a pessoa fizer isso, não ia ter coragem, praticando o quê? Praticando bem, não ia ter briga em lugar nenhum, né? A esposa grita, o marido grita mais alto, daqui a pouco a vizinhança inteira está escutando, não, a esposa grita, pratica o mal, o esposo fala baixo, está praticando o quê? O bem. Ia existir contenda, ia existir briga? A esposa, vai lavar a louça agora. Sim, senhora, já estou indo. Né? Já vou. Fazer que nem o cidadão chegou e falou, na minha casa, quem fala mais alto sou eu lá. Contando para o outro falou, sério? Que o outro era meio, né? A mulher dele era meio braba. Ele falou, rapaz, mas na sua casa você fala mais alto. É lá eu que falo mais alto. É como assim? A minha mulher fala, vai lavar a louça, eu grito, já vou! E vai logo, né? Mas enfim, irmãos, se conseguir praticar o bem, não é querer ser bom,
como eu dei o exemplo, não é querer ajudar com a moedinha, ajudar todo mundo na rua, mas em casa a pessoa não ser bom, ela não conseguir. Aqui está falando, quando nós começamos a mensagem, cada dia, basta cada dia o seu mal. Então todos os dias nós temos motivos e situações para nós praticarmos o quê? O bem. E como que nós vamos vencer esse mal? Praticando o bem. Quer ver para terminar? Vai lá em Salmo 139, aí nós já vamos orar, que o meu tempo ali já foi. Salmo 139, para você entender. Versículo 23. Olha o que o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu quê? Meu coração. Prova-me e conhece os meus o quê? Pensamentos. Isso aqui é sério. 24. E vê se há em mim algum caminho que mal, e guia-me pelo caminho que eterno. Davi, quando ele ia fazer as orações a Deus, ele não falava, Deus, sonda o meu coração, ele falava, sonda o meu coração, meus rins, pâncreas, fígado, sonda tudo, Deus, pulmão, e vê se há em mim algum caminho que mal. Pastor, mas eu não estou conseguindo praticar o bem. Será que não tem algum caminho mal na vida? Será que não existe algum mal que está prevalecendo? Alguma mágoa, algum ressentimento? E isso tem atrapalhado a pessoa a praticar o quê? O bem. Como eu dei o exemplo. Se a pessoa guarda a mágoa de alguém, irmãos, como que ela vai praticar o mal, o bem para aquela pessoa? Como que ela vai praticar? Toda vez que vem aquela pessoa na mente, ela já fala, aquilo é um crápula, aquilo é uma pessoa que não vale nada, ela fez mal para mim. Como que ela vai praticar o bem? Aí Davi pediu a ajuda de Deus. Às vezes até a pessoa precisa da ajuda de Deus para conseguir perdoar alguém, porque perdão não é para qualquer um não, irmãos. Perdão é só para os fortes. O ser humano, o homem, não tem capacidade de perdoar ninguém. Por isso que a pessoa tem que pedir ajuda a quem? A Deus. Porque senão vai ser aquele perdão, Deus, eu perdoo aquele miserável, mas não deixa ele cruzar na faixa de pedestre que eu atropelo ele. Vai ser esse tipo de perdão. Deus, eu perdoo aquela broaca, naquela mulher, mas olha, não deixa eu ver ela na frente. Que perdão é esse? Isso não é perdão. Aí, se existe esse mal, esse caminho mal no coração, ela nunca vai conseguir praticar o bem, ainda mais para com aquela pessoa. Aí, como eu dei o exemplo do filme, não está amarrado isso, mas vai ver a casa da pessoa pegando fogo, vai falar, eita, pegou fogo no parquinho, queima tudo. Vai tocar num jeito, usa a palavra. Vai tocar no ungido de Deus, viu? A casa pega fogo. Não, é maldade. Isso é maldade, irmãos. E imagina a pessoa vai lá, quebra a porta da casa, salva aquela pessoa que fez mal e tal, a pessoa fala, meu Deus, mas por que você fez isso? Porque eu pratico bem, eu sei praticar o bem, porque eu sou uma pessoa que consigo praticar o bem, um ato de bondade. Irmão, aquilo ali quebranta qualquer coração. Por isso que a Bíblia diz que o mal se vence com o quê? Com o bem. Não tem mal que resista a essa atitude, não tem como, porque sabe o que a pessoa espera? A pessoa não espera ajuda de quem ela fez o mal, ela não espera, ela espera de todo mundo, de quem ela não conhece, de quem ela nunca viu, mas daquela pessoa que ela está vendo, que ela sabe que fez o mal para ela não espera a bondade daquela pessoa, jamais. Às vezes ela pode ter só ela ali, e aquela pessoa ela fala, não, esse aí não, porque eu fiz mal para ele. Ela não espera, aí vai a pessoa de Deus e pratica um ato de bondade. Aquilo ali quebranta o coração da pessoa. Agora, não pode existir no coração nenhum caminho mau. Nós temos que orar a Deus, Deus, não pode ter nenhum caminho mau. Aquela pessoa que fez o mal para mim, eu não vou nem lembrar dessa pessoa, eu vou ajudar ela, eu vou abençoar ela como se fosse qualquer outra pessoa que eu nunca vi na vida, como se eu estivesse vendo pela primeira vez, porque senão essa malignidade, esse mal vai vir no nosso coração e nós não vamos conseguir praticar esse ato de bondade. Mas não vai mesmo. Aí o diabo vai colocar, não, agora é a hora de você, pagar o mal com o quê? Aí tem uns que misericórdia, irmãos, não sei de onde saiu esses crentes. Aqui se faz, aqui? Pastor, mas tem crente que fala isso? Tem, irmãos, tem crente. Aí por isso que eu falei, não existe pessoa boa não. Bom é quem?
Bom é Deus. Toma, aqui se faz, aqui se paga. Não, irmão, não é assim não. Aqui se faz, aqui se arrepende, aqui vai para o céu. Se arrependa, pecador. Muda de vida, criatura. Para de praticar o mal. Para que o diabo está dominando a sua vida. A cada dia que passa, se você morre aí, está morrendo tanta gente, você vai para o inferno. Essa é a palavra. Então a pessoa tem que tomar juízo. Agora, se nós ficarmos praticando o mal com o mal, vai virar um carnaval. Vai virar só pessoas malignas. E ninguém vai mudar, ninguém vai praticar e vai estar fora da palavra. Pratique o bem. Não é só o versículo lá, o mal se combate com o bem. Guarda aquela versão que eu coloquei do versículo, praticando o bem. Mas peça para Deus, Deus, se tem caminho mal no meu coração, tira, arranca, porque eu preciso praticar o bem.